Olá, seja muito bem-vindo ao Voz da Comunidade. Nós estamos ao vivo pelos estúdios da 98.3 FM. Eu sou o Vando Pereira e sigo com você até às 3h15 da tarde. Lembrando que nós estamos ao vivo diretamente da live do nosso Facebook, que é facebook.com/Curitiba Mais FM e também pelo facebook.com/Grupo Ondas de Comunicação. Além disso, você pode acompanhar nossa programação na íntegra pelo site que é www.curitibamaisfm.com.br. Só repetindo, www.curitibamaisfm.com.br. Lá você vai conferir toda a nossa programação que está recheada, além da Onyx TV Web, que é a nossa parceira aqui. Lembrando então, para você que quer participar conosco, também você pode mandar o teu WhatsApp pelo telefone 89020323. Só repetindo, 89020323. Lembrando aí que nós estamos com uma grade recheada aqui na Curitiba Mais FM. É isso mesmo. Logo pela manhã nós temos o Café com Notícias com o jornalista Ricardo Vieira, que traz as principais informações de Curitiba e região metropolitana do Brasil e do mundo, a partir das 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã, de segunda a sexta. Logo após o Voz da Comunidade, às 5 horas da tarde, nós temos o outro jornalista, o Andrei Principal Gabardo, com Mistura da Tarde, também traz informações do mundo dos famosos, curiosidades, além das notícias aí que são diárias, também com giro estadual, com o Boletim do Tempo e também Boletim do Trânsito. Hoje eu recebo o deputado subtenente Everton, que né, a agenda está lotada, mas teve um tempinho aqui de conversar conosco aqui no Voz da Comunidade. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Vando. Prazer te reencontrar. Satisfação imensa falar com teus ouvintes. Estamos aí à disposição de todos para responder todas as questões que você vai fazer, todas de surpresa, que eu não sei quais são as questões. Fica tranquilo, deputado, que né, vou querer saber um pouco sobre o senhor, sobre o seu trabalho, que esse é o sentido do Voz da Comunidade, né? Dar voz às pessoas que fazem a diferença na sociedade como um todo, né? Uhum. E inclusive eu tenho certeza que o senhor está desenvolvendo um bom trabalho, né? Apesar de ser o primeiro mandato, né? Mas antes de tudo, deputado, eu vou pedir, né? Eu sempre peço para os meus convidados, nós estamos naquela câmera geral ali, nós estamos ao vivo pelo Facebook também, né? Que é uma das plataformas que a gente utiliza aqui para levar para que essa programação se propague a mais pessoas, a compartilhar, né? Então, peça então pro povo a compartilhar. Pedir pro pessoal que está acompanhando compartilhar essa nossa conversa aí com seus amigos de Facebook, porque é bem importante que as pessoas nos conheçam. E um dos objetivos, Vando, é de eu participar de todos os programas e reuniões que me fazem, é justamente eu me tornar mais próximo das pessoas, porque infelizmente o político ainda é alguém muito distante. E isso é um problema seríssimo. Eu não queria falar sobre esse assunto, deputado, mas né, eu sempre dou oportunidade porque o deputado, tanto vereador, tanto governador, ele deve satisfação à sociedade. E é neste espaço que o Voz da Comunidade pretende fazer, né? Falar sobre o trabalho, não é vir aqui falar mal de alguém, né? Até mesmo detonar uma imagem de algum político, mas é falar sobre fazer uma prestação de serviço, né? Claro que tem algumas dificuldades para poder agendar com alguns deputados, né? Mas a gente segue aqui fazendo o nosso trabalho, né? Para aqueles deputados que têm aí a vontade de vir e esclarecer o seu trabalho, né? As ações que vem desenvolvendo aí no mandato. Nem todos querem falar, né? Uma brincadeira que eu faço é que no mandato passado, eu tentei falar com um deputado e ele me deu um chá de cadeira lá. O senhor prontamente nos atendeu. Então, assim, eu sou daquele tipo que não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse consigo. Então, eu atendo todo mundo dentro das minhas limitações, é claro. Deve estar uma correria também, né? O deputado não fica só sentado ali aprovando, né, leis, sugerindo leis, né? Eu digo que a minha vida era bem mais tranquila quando eu era subtenente do Exército. Hoje
Não tenho dia, não tenho hora, não tenho lugar. Eu olho para o calendário, para mim todos os dias estão em branco. Tem aquele calendário que tem o vermelhinho do domingo, né? Do feriado. O meu calendário, todos os dias são brancos, não tem feriado. Mas é sinal que o senhor trabalha bastante, né? Trabalho, né? Uma coisa eu posso dizer, que meu trabalho. Agora, sobre esse trabalho que a gente vai saber agora há pouco, mas antes de tudo, né, eu quero saber quem que é o subtenente Everton, né? Qual é a tua formação, de onde o senhor veio, o que o senhor faz atualmente é o deputado, né? Bom, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, eu nasci em 1972, eu tenho 47 anos, eu sou filho de um militar da Marinha e uma dona de casa. Meu pai foi muitas vezes transferido, então morei em Santa Catarina, morei no Rio Grande do Sul. E por esses traumas da vida, eu tentei me fixar mais em Curitiba, depois que eu vim para cá. Em 1989, quando eu terminei o ensino médio, eu fui para Florianópolis, morar lá, e eu comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Não tinha formação nenhuma, o que eu queria era um emprego. Aí arrumei um emprego, de aquele office boy, office tudo, faz tudo. E no ano seguinte eu prestei o serviço militar obrigatório, no Exército. E durante a prestação de serviço militar obrigatório eu fiz concurso para sargento do Exército, fui aprovado, passei. No ano seguinte, no ano de 1992, eu fui para Porto Alegre, fiz o curso de sargentos lá. E em 1993 eu fui classificado em Curitiba. Aí eu morei em Curitiba, eu servi ali no quartel do Boqueirão, de 1993 a 1996. Em 1996 eu voltei para Florianópolis e fiquei lá até 2003. Em 2003 eu voltei para Curitiba e de 2003 até hoje eu estou por aqui. Eu trabalhei, nessa última passagem por Curitiba, eu trabalhei em 3 quartéis. No quartel do Portão, quartel de comunicações ali quase em frente ao Shopping Paládio. Trabalhei no Parque Regional de Manutenção lá no Bacaxiri e trabalhei por último no quartel-general aqui no Pinheirinho, aqui ao lado de vocês. Então a questão da política, ela aconteceu por acaso. É isso que eu ia te perguntar na sequência, né? O senhor também, dá para ver aí que o senhor vem de berço, né? Essa questão militar, né? E o porquê o interesse pela política, deputado? Na verdade, eu nunca tive um sonho na minha vida de ser político. Isso nunca passou pela minha cabeça, assim como a maioria dos brasileiros. A gente tem sempre uma visão que, para você ser político, e hoje eu testemunho na prática que é muito assim, você tem que vir de família de político, você tem que ter uma história política próxima de você. Você tem que ter um pedigree político, tem que ter um capital político, que é o quê? Ter lideranças espalhadas pelo Estado, você tem que fazer parte de um partido político para construir uma história dentro do partido, você tem que ter uma vivência muito grande dentro disso. A minha aproximação, ela se deu por acaso. Em 2014, eu trabalhava muito para os soldados em busca de cursos, formação. Eu trabalhava muito na rua. Eu trabalhava numa seção de relações públicas do quartel, então eu vivia fazendo muitos contatos. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E nisso eu acabei conhecendo um ex-soldado, que hoje é o presidente estadual do Partido Verde, o Francisco Caetano. Ele tinha sido meu soldado em 1995, e ele era o administrador regional do Cajuru. E a gente se conheceu e começamos a fazer trabalho juntos em 2016, ele me perguntou se eu não queria ser candidato a vereador em Curitiba. Eu não sabia nem o que era isso, como fazer. Aí ele falou, vai lá, se aventura, veja como é que é, veja se você gosta, se combina com você. Eu fui para a campanha, uma campanha sem dinheiro algum. Eu gastei R$ 1.150 e era o dinheiro que eu tinha. As pessoas me perguntavam se eu tinha comitê, se eu tinha equipe, eu não sabia nem o que era isso. A minha equipe era uma bolsa camuflada, um monte de santinho dentro e eu ia para a rua. Eu ia para a rua às 6 da manhã, eu já estava na rua e não tinha hora para voltar. Ficava entregando santinho pela cidade o dia inteiro. Então fiz 854 votos, uma votação bastante expressiva, porque
você fazer uma campanha sozinho mesmo. Algumas pessoas depois me ajudaram, que foi aí que eu comecei a gravar os meus vídeos e aparecer. E sem dinheiro algum, sem apoio, sem entender nada, não entendia nada. O que eu estava fazendo? Eu estava entregando panfleto, e vamos lá. E eu quase enlouqueci na campanha. Eu chegava em casa todo dia, eu sentava e começava a chorar de desespero. Porque eu faço uma comparação bem simples. Se você pegar uma caixa de bala de goma e você for para uma esquina vender bala de goma, se você tem 20 balas de goma daquela e vender a R$1 cada uma, você vai voltar com R$20 para casa. Sim. Se eu der 20 santinhos na tua mão, você vai entregar os 20 santinhos e você vai voltar sem nada para casa. Sem nada. Você vai voltar com uma angústia grande disso. Então essa é a angústia de quando você vai para uma eleição. É isso. Muito dinheiro ou pouco dinheiro, muita gente te apoiando ou pouca gente te apoiando, você vive uma angústia. E eu tinha prometido para mim que eu não ia disputar outra eleição. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura e eu tinha sofrido muito com aquilo. Então aquilo foi traumático na minha vida. E em 2017, o Coronel Figueiredo, que é um militar da reserva do Exército, que já tinha sido candidato muitas outras vezes, me chamou para conversar. A gente conversou, ele gostou. Ele disse que estava procurando um militar para fazer uma dobradinha com ele. Ele candidato a deputado federal e o outro militar candidato a deputado estadual. Uhum. E eu aceitei, eu disse para ele que eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura, como em 2016 eu realmente também não tinha. E eu gastei menos dinheiro do meu bolso do que da primeira vez. Eu gastei R$450 na eleição de deputado. Eu ganhei R$10.000 de doação de um empresário, que ele apoiou, ele é do Partido Novo, inclusive, ele apoiou, como o Partido Novo não lançou candidato a deputado estadual, ele apoiou um candidato a deputado federal do Partido Novo e me apoiou para deputado estadual. 10 mil. Eu ganhei R$2.000 de um advogado, ganhei R$1.000 de um dentista, R$500 de uma amiga, R$450 meu e 50 de um, 100 do outro. E acredite que no final a gente teve que devolver dinheiro, porque a gente não gastou todo o dinheiro e por conta da legislação eleitoral a gente teve que devolver 100, 150. Teve uma doação de R$300 de cartão de crédito que eu não consegui nem colocar, que ela durou mais de 30 dias e não deu tempo de eu usar os R$300. E eu fui para a campanha, aí fomos para a campanha firmes, tinha uma equipe, mas uma campanha muito engraçada porque você começa com uma linha, com muitas pessoas que querem te ajudar e de repente a coisa começa a mudar. É tal como o vento. Novas pessoas aparecem, aquelas que iam te ajudar desaparecem e a angústia que eu já tinha falado, ela aumenta a cada dia, que você faz e não sabe. Entrega panfleto, conversa, participa de reunião e a gente foi. Claro que a minha eleição se deve muito pela onda Bolsonaro, porque eu sou militar do Exército, eu era do mesmo partido que ele, e isso me ajudou muito, alavancou a minha eleição, como alavancou a eleição do delegado Francisquini aqui no Paraná, e isso me ajudou, mas eu digo que o seguinte, tem coisas na vida da gente que tem que acontecer independentemente da nossa vontade. Agora, Everton, né? Vou chamar o senhor de Everton, né? Posso chamar? Pode, claro. O senhor é deputado, não posso chamar de Everton, então, né? É a primeira vez que o senhor foi eleito, né? Deputado. Uhum. E como tem sido a experiência, né? O primeiro dia de Alep, né? Aquela muvuca toda. Como tem sido essa experiência como deputado, né? A gente está falando aí de um estado, né? Para representar, né? Não só Curitiba, né? É um trabalho muito grande. A primeira coisa que as pessoas me perguntam, isso é uma linguagem muito própria da política, né? Então todo mundo, você é deputado de qual região? Né? Como se, você é vereador de qual bairro? Uhum. Então, não existe vereador do bairro, existe vereador do município. Ele tem que atender a todos os bairros. Imagina Curitiba, o bairro que não tem vereador, então não vai ser atendido? Vai, deve. O vereador é de todo o município, não é do bairro. Eu sou deputado, eu moro em Curitiba, o meu foro eleitoral é Curitiba, mas eu sou deputado de todo o estado do Paraná. É muito grande o Paraná, muito grande. Então, a gente já teve a oportunidade de ir em todas as regiões do Paraná. É muito cansativo. A gente sai daqui na quarta-feira, depois da sessão
por volta de 17h30, 18 horas, viaja 500, 600 quilômetros para chegar num lugar, e ali a gente fica até sábado, domingo e vem embora. Então é extremamente cansativo, cada região tem uma peculiaridade, e cada mandato ele também tem uma característica própria, porque cada político desenvolve uma linha de trabalho de acordo com as suas aptidões, com aquilo que ele mais tem afinidade. Eu tenho trabalhado em cima de algumas pautas. É isso que eu ia perguntar, deputado, né? Uhum. Além do senhor viajar muito, isso demonstra que o senhor quer, o senhor quer estar, né, próximo à população, ouvir, né, as necessidades. Qual seria de fato a linha do trabalho do senhor juntamente à sua equipe? Bom, a primeira demanda que surgiu para nós foi a demanda do autismo. Uhum. Porque logo que nós assumimos o mandato, eu tive uma busca muito grande por muitas mães. E a nossa primeira grande pauta foi o autismo. E ela está sendo uma grande pauta até hoje. Tanto é que agora no mês de setembro nós tivemos um evento de autismo aqui na Faculdade Unibrasil, um evento maravilhoso. Agradecer muito ao pessoal da Unibrasil que nos acolheu muito bem. Desde a reitora, as coordenadoras, o pessoal que nos apoiou com o som, enfim. Foi maravilhoso o evento. Agora, dia 26 de outubro, nós teremos o mesmo evento, Autismo na Prática. O nome do evento é Autismo na Prática, em Ponta Grossa. E no dia 23 de novembro, nós teremos o evento Autismo na Prática em Francisco Beltrão. Eu já estou alinhando o evento Autismo na Prática para outros 3 municípios. Eu não vou falar aqui porque pode ser que a coisa não ande, mas é um município no oeste, um no noroeste e um nos Campos Gerais. Para a gente, mais 3 eventos só sobre autismo. Então, eu vou sair daqui dessa conversa com você, eu vou voltar para o gabinete, porque lá o pessoal já vai estar me esperando uma rede de supermercados, e mais o pessoal da Secretaria de Justiça, Família e Emprego, que para nós alinharmos alguns eventos para os idosos. Então, numa rede de supermercados, eu já tenho uma outra rede que é o mesmo formato, e no sudoeste do Paraná a gente também vai fazer algo semelhante, lá com a associação médica deles. Então, a gente tem trabalhado também com a primeira infância. No dia 4 de novembro, nós vamos fazer uma audiência pública de lançamento da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que eu vou ser o chefe dessa, o líder, o criador da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que é de 0 a 5 anos, para a gente poder mostrar a importância que tem a alimentação, o carinho, a família, a educação, o desenvolvimento neurológico nessa primeira fase da vida, com relação aos resultados no futuro para a adolescência e para a fase adulta. Então, nós também estamos trabalhando com a primeira infância. Também a gente trabalha com as pessoas com deficiência. Aí o leque de deficiências ele é imenso. É um leque de deficiência muito grande. E eu criei a Frente Parlamentar do Paradesporto. É isso que eu ia perguntar, né? O senhor trabalha muito com a inclusão das pessoas, né, com deficiência. Inclusive, o senhor faz a coordenação da Frente Parlamentar de Apoio e Defesa do Paradesporto, isso mesmo. Paradesporto. Da Assembleia Legislativa do Paraná, né? A minha ideia da Frente Parlamentar de Apoio ao Paradesporto é a gente tentar fazer um link, uma aproximação das pessoas com deficiência para o esporte. Por quê? Porque as pessoas com deficiência visual, o surdo-mudo, as pessoas que têm deficiência intelectual, o autista, o cadeirante, o amputado, enfim, a maioria dessas pessoas fica trancada dentro de casa, não tem uma oportunidade de sair de casa, de fazer a sua inclusão no mundo. E o esporte ele é uma porta de entrada que é muito boa, inclusive lá no evento que nós fizemos agora também, na última semana, o festival do Paradesporto Militar. A gente convidou vários para-atletas que são militares e que têm alguma deficiência hoje, seja a maioria deles por consequência do próprio trabalho. Então a gente fez demonstração lá de esgrima para deficiente,
rugby, vôlei sentado, atletismo. Seria com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência? Não, pessoas com deficiência. Eles fazendo a demonstração. E quem quisesse participar, eu participei. Participei. Como foi a experiência ali? É uma experiência de você... no vôlei sentado é muito legal, porque ali eu vi assim, poxa, isso aqui pode ser usado na escola. E é muito legal, porque ali as crianças são todas iguais quando elas estão sentadas. Então é uma brincadeira sadia, o teu sentimento, assim, você se sente muito bem de estar ali participando. Depois teve uma reunião, eu sentei na cadeira de rodas, aí fiquei me deslocando com a cadeira de roda também entre o pessoal. E uma coisa que eu percebi, Wanda, é o seguinte: antes da gente fazer a inclusão das pessoas com deficiência, o mais importante é nós sermos incluídos no mundo deles, para que a gente possa aprender como é conviver com eles. Quais são as dificuldades, né? Exato, porque na maioria das vezes a gente diz assim, a empresa tem que contratar uma pessoa com deficiência. Legal, a empresa vai lá e contrata, como é que as pessoas lidam? Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela está na tua frente e você diz, olá, tudo bem? E a pessoa vai dizer tudo. A gente tem o costume, o hábito de apertar a mão. Não adianta você estender a mão para essa pessoa que ela não está vendo. Como é que você faz? Como é que você faz? Não se sabe. Você pega no ombro, pega no cotovelo, pega na mão, não pega. O autista, ele não gosta de barulho. Como é que você faz? Você conversa com ele, ele não vai interagir com você. Se não tiver uma pessoa para interagir através de você, ou você através dessa pessoa, você não vai conseguir. Como é que você lida com um deficiente intelectual? Que ele não está entendendo nada do que você está falando. Como é que você faz para lidar com um cadeirante num local onde não tem acessibilidade? Você empurra a cadeira dele? Às vezes ele não gosta. Porque o pessoal que tem algum tipo de deficiência, ele quer uma coisa chamada autonomia. Então isso é muito importante. Muito bacana a pauta que o senhor defende, a gente já vai falar mais sobre isso, mas antes disso, deputado, eu preciso fazer um apoio cultural. Na sequência, quero perguntar mais o porquê de defender a questão do autismo, qual a importância desse tema para a sociedade atual, e depois sobre um outro assunto que também preciso perguntar para o senhor. Eu vou para um breve apoio cultural nesta câmera, Wander Pereira. Então, você que está nos assistindo, este é o Voz da Comunidade. Hoje eu recebo o deputado subtenente Everton. Ele está falando um pouco sobre o trabalho, né? Ele que fala muito sobre a questão da inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência e também sobre o autismo. Não saia daí que eu volto na sequência. (14h56). Estamos apresentando Voz da Comunidade, na rádio 98.3 FM. Restaurante Santa Fé, sob nova direção. Servimos buffet livre, por quilo, prato feito e marmitex. Fazemos entregas, atendemos empresas, aceitamos cartões de débito, crédito e refeição. Horário de atendimento, de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Telefones 30 39 86 50 ou 997 97 60 36. Rua Santa Fé, número 90, SIC. CMM Multimarcas, a loja de carros mais acessível da sua cidade. Veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e com garantia. Venha, faça uma visita e comprove a qualidade de nossos veículos. Temos uma excelente e moderna instalação para proporcionar o que há de melhor em conforto para você e sua família. CMM Multimarcas, Rua Pedro Gusso, 3229, na SIC. Telefone 3089-5219 ou pelo site cmmmultimarcas.com.br.
sua criação ou inovação, conte com a E-Souza Adesivos. Banners, fachadas, cartões, panfletos, camisetas e canecas, brindes, cavaletes e almofadas. Contatos pelo telefone 99847 5052. Wave Studio Dance, Zumba, Move, Dance Jazz, Fit Dance, Balé, Fit Dance Team, Fit Dance Kids, Dança do Ventre, Dança de Salão. Wave Studio Dance, na Rua Pedro Gusso 2001, Loja 15, Melville Center Mall. Estacionamento grátis. Pensou em adquirir o seu imóvel e ainda viajar para a Europa? Quer saber como? Basta adquirir uma cota de imóveis da Yamaha Consórcio. São diversos prazos para pagar e a Yamaha Consórcio tem uma das menores taxas do mercado. Não cobra taxa de adesão e nem fundo de reserva. Adquira já sua cota e não fique fora dessa. Essa é a Yamaha Consórcio, construindo sua história com você. Maiores informações com José Gruber via WhatsApp 041 99979 5413. Rádio 98.3 FM. Aqui é bom demais. Voltamos a apresentar Voz da Comunidade, na Rádio 98.3 FM. E nós voltamos com Voz da Comunidade, diretamente dos estúdios da 98.3 FM. Lembrando que nós estamos ao vivo, além da frequência, pelo Facebook, que é facebook.com/Curitiba Mais FM, facebook.com/Grupo Ondes de Comunicação. Lá você pode conferir toda a nossa programação junto com a Ondes TV Web e também além das notícias que a gente posta aí, que são factuais. Também nós estamos ao vivo pelo nosso site, que é www.curitibamasfm.com.br. Lá você pode conferir também a nossa programação, além aí da Ondes TV Web. Para você que quer participar do nosso programa, você pode mandar... Perdão, gente, hoje tá difícil aqui, hein, Paulinho? Quantos graus aí, deputado? 27 graus, hein? E aí, lá fora, né? Eu ia até falar com o senhor, nós temos o nosso mascote aqui, o nosso vizinho, que é um galo. Inclusive, a gente apelidou ele de Petrúquio, ele que tem 3 galinhas. Só aumenta, quando a gente sai aqui atrás dos estúdios, só aumenta, deputado. O cara tá top. E que ele tava cantando aí. Ele tava cantando? Tava. Então o senhor escutou. Então o deputado tá comprovando aqui. Na verdade, ele é o anfitrião. É um anfitrião, que ele só aparece de vez em quando aqui no Voz da Comunidade, né? Mas hoje ele apareceu, fora do ar. Fora do ar. Ele geralmente faz uma interação com o nosso jornalista de manhã, que começa às 7 horas da manhã o jornal. É bom. Daí ele interage quase todo o jornal. Então, ele não vai muito com a minha cara, né? Mas sempre, geralmente, eu chamo ele, dou uns milhinhos ali pra ele. Tô conquistando o cara. Tem que ser 3 devagar. mulheres ele. Tem? Esse é bom. Eita, nós. Uma gala é bom que não paga pensão. Dá pra ter 3. Brincadeiras à parte, hoje eu estou recebendo aqui o deputado subtenente Everton, ele que está no primeiro mandato, está falando sobre as ações, né, e sobre as pautas que ele defende juntamente com a equipe dele, né, que é a pauta mais da inclusão, né. Logo no bloco anterior, deputado, você falou sobre a questão do autismo, né. Por que o senhor decidiu fazer ou até mesmo defender essa pauta? Qual a importância desse assunto? Eu sempre... a gente traz coisas inatas, né, que a gente carrega no DNA. E uma das coisas que eu sempre carreguei comigo foi a questão da injustiça. Eu sempre me indignei com a questão da injustiça. E eu acho que talvez por isso eu tenha me preocupado tanto com essas pessoas, né, que é o grupo, vamos assim dizer, o grupo dos vulneráveis da sociedade. Então, que são as crianças, os adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência.
cada instituição que eu vou, cada lugar que eu visito, cada pessoa que eu converso, cada evento que a gente organiza, isso fica mais forte dentro de mim. Porque eu falando para você aqui, Wanda, é uma coisa. Eu mostrando uma foto para você é uma coisa. Eu te mostrando o vídeo é uma coisa, mas você estando presente lá e participando, você vai sentir. E esse sentimento você nunca mais esquece. Porque o ser humano, ele grava muito aquilo que é traumático, né? O que é traumático aciona o cérebro dele, tira ele da rotina do dia a dia, aquela coisa mecânica, e por isso que as coisas traumáticas, elas ficam gravadas no cérebro. E todos esses eventos, eles têm algo que para mim é traumático, no bom sentido, que eu gravo muitas coisas. Então, por exemplo, a primeira visita que eu fiz numa instituição de autismo que tinha um pai. O nome do pai era Marcos, Marcos. Ele tem uma filha autista de 13 anos, talvez hoje com 14. O autismo dela é severo, ela anda de fralda, não interage com ninguém. E eu até então, eu só conhecia mães de autista. Por que eu conhecia só mães de autista? Porque a maioria das mães me disse que quando o pai descobre que o filho vai ter uma deficiência, ele abandona a casa, ele abandona a família. Então isso já é algo traumático para mim, marcante. E eu sempre recebia só mãe. Eu falei, cadê o pai? Aí eu sabia que o pai abandonou, mas nem todos os pais abandonam. E eu cheguei lá em Francisco Beltrão, numa instituição lá, e me deparei com o primeiro pai. E o pai me relatou o seguinte, que ele, desde que a filha dele nasceu, ele não conseguia passear de mãos dadas com a esposa dele para tomar um sorvete. E ele começou a chorar. E eu, analisando aquilo, eu falei, poxa, acho que aqui está o pontapé inicial para aquilo que eu estava precisando para a gente fazer o primeiro evento. E nós fizemos o primeiro evento de autismo em julho, lá em Francisco Beltrão, para mais de 800 pessoas. E essas mais de 800 pessoas, isso foi formidável, porque as pessoas interagiram muito. Isso foi muito bacana. Ali você poder sentir quem estava passando conhecimento, compartilhando conhecimento com quem estava recebendo. E eu chamei o Marcos no palco, na minha fala inicial. E eu disse para ele o seguinte, Marcos, o culpado disso aqui é você. Então, dali para frente, eu fui visitando outras instituições e visitei uma instituição de deficiência intelectual, né, que as pessoas conhecem como doente mental, e traumático também para mim, uma sala que tinha mais ou menos umas 10 pessoas, pessoas praticamente vegetais, sabe? Que não interagem. Por mais que se faça, você vê que a possibilidade de melhora é muito pequena. E pessoa com deficiência intelectual, assim, você é algo que machuca muito você como ser humano e faz você repensar muito a tua vida, sabe? A gente vive um mundo hoje que a gente acha que para a gente ser feliz a gente precisa de muito dinheiro, né? De adquirir muitos bens. E você visitando um local daquele, você percebe que não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Então, cada evento que eu participo, cada instituição que eu visito, cada pessoa que eu converso, eu tenho mais essa certeza. Que bacana, deputado. Isso me fez lembrar que, certo tempo, participei de uma ação, né, até mesmo voluntária, para fazer uma reportagem sobre uma instituição chamada Olá, né? E nessa instituição, eles lidam com a questão do autismo. E lá eles ensinam esses autistas, né, a arrumarem a cama, a fazerem os trabalhos domésticos. Isso. Né, e a objeção dos pais, né? O que será que vai acontecer quando eles não estiverem mais aqui? Essa é uma pergunta frequente deles. Isso, né? O pai, e principalmente a mãe, né? Ela se coloca assim, quando eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então aquele sentimento de cuidado de quem é pai, eu também sou pai, de quem é mãe, o sentimento de proteção, né, dos seus filhos, mesmo sabendo que você, numa evolução natural, você se vai antes dos seus filhos, essas mães elas têm uma preocupação muito grande de quem vai cuidar. Mas veja que interessante, nas casas de repouso de idosos, muitas famílias abandonam os seus pais lá, pais que não morreram,
porque a gente vai envelhecendo e também vai se tornando criança de novo. Você tem que ter alguém para cuidar de você. Muitos deles precisam ser alimentados na boca, muitos têm que usar fralda, tem que ter cuidados diferenciados. A gente volta a ser criança, quando muito idosos. E você vê que muitas casas de repouso tem idosos abandonados mesmo. Tem uns que a família coloca lá e nunca mais vai visitar. Nunca mais vai ver, ninguém nem sabe onde está a família mais. Veja as discrepâncias, né, do que a gente quer. A gente é um mundo que quer tanto dinheiro, tanta coisa. Depende, às vezes, tanto do pai e da mãe, né? Às vezes vive uma vida inteira com o pai e com a mãe, principalmente por causa das questões materiais e não emocionais. Chega no fim da vida, você simplesmente abandona os idosos. Assim como fazem muitos pais que abandonam a família por causa de um filho com deficiência. Então, assim, são relatos, né? Não estou fazendo aqui uma crítica a pessoa A, B ou C. Cada um tem o livre-arbítrio de tocar a sua vida como bem entender, fazer dela o que bem entender. Mas o que eu estou fazendo aqui eu estou relatando fatos de coisas que eu vi. Porque as pessoas me chamam para ver e eu vou dizendo para a minha equipe, sempre digo para a minha equipe, trabalhe muito para as pessoas. Honre cada real que você ganha. Porque nós temos uma vida muito boa, muito abastada. Trabalhar no Poder Legislativo é um privilégio. Apesar de tantos encargos, é sim um privilégio. Porque todo mundo que está lá trabalha bem, mas também ganha muito bem. Então tem que honrar cada real com muito trabalho. Nem sempre eu acerto, às vezes eu erro, porque você tomar decisões em prol do coletivo é muito difícil. A gente está agora com uma discussão da licença-prêmio lá na Assembleia Legislativa do Paraná para os servidores. Então, eu sou servidor, eu fico entre a cruz e a espada. Né? O que eu defendo? Eu defendo 210 mil servidores ou eu defendo 9 milhões de eleitores? Se fosse uma conta matemática simples, eram os 9 milhões de eleitores. É muito maior do que 210 mil eleitores. Mas, por outro lado, são servidores que são meus colegas, que eu também sou servidor público e que eu sei das deficiências também que passam, porque, infelizmente, o serviço público também foi sucateado por mais gestões anteriores. Então, veja que é um ciclo vicioso que se criou na sociedade e que a gente está inserido nele, por vezes a gente nem sabe de tudo isso que acontece. E chega na hora das eleições, a gente se pergunta, vou votar em quem? Se você não sabe quem é essa pessoa que está aqui, que sou eu, para vir aqui falar para você, fica difícil. Por isso é bom aí, eu quero a câmera geral ali, Paulinho, rapidinho. Então é bom você sempre acompanhar as ações aí do seu deputado, do seu vereador, até mesmo do presidente e governador, prestar direitinho se eles estão favoráveis à sociedade, né? Porque como, né, desculpa, deputado, mas quem mantém, né, toda, né... É verdade. Somos nós. Não é um pedido, você não deve pedir desculpa, a gente deve realmente satisfação. Então, por isso que eu vou em todos os lugares. A grande dúvida é porque em muitos dos casos, a gente cai em discussões éticas. E quando você cai numa discussão ética, a gente sempre tem que fazer uma valoração das questões morais. O que é moral e o que é imoral? Então, assim, é óbvio que faz parte da natureza humana defender aquilo que é seu, defender aquilo que conquistou. E dentro do serviço público existe uma coisa chamada direito adquirido. E quando você quer mexer naquilo que é um chamado direito adquirido, não significa que a pessoa que tem o direito adquirido ela vai perder. Mas dali para frente, quem iria ter esse direito não terá mais. E isso gera uma grande discussão ética. Que é, por exemplo, que você já comentou comigo aqui a respeito da reforma da Previdência. Isso mesmo. O que o senhor acha da reforma da Previdência? A reforma da Previdência, ela tem que ser vista de forma ampla, por toda a sociedade e para toda a sociedade. Independente de ciclo, de grupo que você faça parte, etc. Se eu for olhar a reforma da Previdência pelo círculo dos militares das Forças Armadas, eu estou fazendo isso de forma equivocada, eu não posso fazer. Apesar óbvio, eu ter que defender a classe da qual eu faço parte,
Mas antes disso eu tenho que entender que eu sou um deputado de todos. Eu não sou um deputado só da Polícia Militar do Paraná, da Polícia Civil, do professor ou das Forças Armadas. Eu não posso fazer isso, sabe? Eu tenho que perceber qual é o momento. Por exemplo, todos os estados do Brasil estão a um pé da falência. Todos. Everton, qual foi o erro? Foram vários. Falta de planejamento de longo prazo, péssima gestão, pessoas incompetentes, politicagem, venda de favores em troca de votos. Uma série de responsabilidades. Isso acabou? Não, isso não acabou. Isso está sendo amenizado, mas acabar é muito difícil. Everton, por que isso não acaba? Porque a natureza humana não permite. É muito difícil a gente falar isso. Mas é porque é a história do bem e do mal. Por que existe o mal? É uma pergunta que a gente vai fazer para sempre. Por que existe o mal se fazer o bem é tão melhor? É uma discussão ética. E o mal, ele é representado através de tudo isso que eu falei para você. Da incompetência, da ineficiência, da má vontade, da falta de educação, da politicagem, da má gestão, da falta de planejamento de longo prazo. Tudo isso está inserido dentro desse grande contexto chamado reforma. A reforma da Previdência, ela é uma consequência do século passado, que tinha um deputado chamado Eloy Chaves. A primeira lei que fez uma grande movimentação foi a Lei Eloy Chaves, no começo do século passado, entre 1920 e 1930. Foi ali que começou a chamada Seguridade Social. Esse movimento todo que hoje existe, a tal da assistência social. Porque o Brasil era um país muito pobre. A maioria pobre, um país, em sua maior parte, rural. Então as pessoas morriam muito cedo e quem ficava desamparado porque não tinha um sistema de previdência para amparar. Não existia uma assistência para amparar os pobres e um sistema de saúde extremamente precário. Só que nós evoluímos. Estamos no século XXI. Hoje, a questão da mortalidade por causa de doença, ela é muito pequena. Então, sou capaz de dizer para você que morrem mais pessoas de obesidade do que por fome, o que é um grande contrassenso. Parada cardíaca, câncer, que já está sendo comprovado que uma vida sedentária e com excessos ela realmente acelera o surgimento do câncer. E são coisas contraditórias do mundo moderno. E quando você fala em reforma da Previdência, ninguém quer perder o tal do seu direito. Porque eu quero me aposentar mais cedo. Veja outra contradição. Hoje, de todas as pessoas com deficiência no Brasil, com depressão, que é um número imenso de pessoas, milhões de brasileiros têm depressão. Você acredita que desses milhões de brasileiros com depressão, 11% deles é de idosos? Ou seja, o sujeito quer se aposentar para ficar em casa e viver uma vida tranquila, certo? Aí ele entra em depressão. Ou seja, nós temos que criar uma terapia ocupacional para ele ocupar a cabeça, para ele não ficar doente. Legal, terapia ocupacional vem da saúde. Ou seja, a gente tem que fazer uma conta. Será que ele tem que continuar trabalhando? Ou será que a gente tem que prestar um serviço para ele através do poder público, para ele voltar a fazer alguma atividade, mesmo que não seja remunerada, para que ele não fique com a cabeça vazia e não entre em depressão? Entendeu o contrassenso? Ou seja, a gente quer ir para casa para descansar, aí a gente vai para casa e fica doente. Qual é a idade ideal para se fazer isso? Para se aposentar? A reforma da Previdência, ela também tem que obedecer um outro critério que ninguém percebe e pouca gente fala. Como eu falei, no começo do século passado, entre 1900 e 1950, a taxa de nascimentos era muito maior e a taxa de mortalidade também. O que acontece hoje no século XXI, hoje 2019? A taxa de mortalidade, ela é grande, mas a taxa de fertilidade e de nascimentos ela é pequena. Ou seja, o nosso país está envelhecendo.
temos mais pessoas aposentadas, vamos chegar no número que nós teremos mais pessoas aposentadas do que pessoas produtivamente ativas. E o nosso sistema de previdência, ele é um sistema que não é um sistema de capitalização tipo poupança, que você põe todo mês um pouquinho, que lá na frente você vai saber quanto você contribui. Não é assim. É um sistema de cooperação, que você faz assim, você, Wanda, está trabalhando, e o dinheiro que você recolhe paga a aposentadoria de quem está aposentado. É assim que funciona. Só que esse sistema, ele vai falir. A partir do momento que você tem mais aposentados do que gente para pagar a aposentadoria, ele vai quebrar. O que a reforma está tentando fazer? Inverter esse sistema e colocar um sistema desse de cooperação junto com um sistema de capitalização, para que ele vá fazendo uma mudança aos poucos. E outra, a faixa etária, ou seja, a idade, a estimativa de vida dos brasileiros, ela aumentou. Ela aumentou exponencialmente. Então, hoje a gente vive com tranquilidade e com saúde até os 70 anos. Com saúde mesmo. Até a questão do idoso, eu, por exemplo, eu tenho 47 anos. Daqui a 13 anos eu sou idoso. E aí? Será que eu vou estar tão ruim assim? Para eu merecer uma vaga especial? Para eu merecer alguns benefícios? Para eu parar de trabalhar? São questões éticas, entende? Que você vai ter que mexer com as individualidades. Mas eu, como político, é muito difícil, eu tenho que pensar no coletivo. Eu não posso pensar no individual, na categoria A, na B. Claro que cada categoria tem a sua particularidade. É difícil você querer ver uma professora de 65 anos dentro da sala de aula. É difícil você ver um policial com 60 anos na rua. É difícil você ver uma funcionária da saúde com 65 anos, com vitalidade, paciência e saúde mental para atender dentro de um posto de saúde de uma emergência. É difícil. São profissões muito peculiares. Mas qual é o grau, qual é a medida, qual é a mão certa para a gente mensurar isso? Essa é a dificuldade. Que a reforma da Previdência tem que acontecer, eu não tenho dúvida. Não é uma questão de eu gostar ou não gostar, é uma questão de saúde financeira, de ter dinheiro para pagar. Porque eu explico para todo mundo o seguinte, é melhor você não receber o aumento de salário, mas receber o teu salário. No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, os governos foram fazendo concessões para os servidores. Só que o momento que a arrecadação caiu, o servidor ficou sem salário. De que adiantou você ter todas as suas vantagens se você ficou sem salário? Então a minha preocupação primeira é que você não fique sem o seu salário. Senão não dá para comer, né? Não é para sobreviver, né? Senão você não sobrevive. Aí não adianta nada você querer bater panela, reclamar e xingar. Mas é um sistema de responsabilidade. E hoje, eu digo para você, que a minha responsabilidade, ela aumentou 1000%. 10.000%. A responsabilidade que eu tenho de tomar uma decisão dessa que vai refletir para milhares e milhares de paranaenses. E isso é uma coisa que você não vê. Mas que eu lá sentadinho na minha cadeira, na hora que eu tenho que votar, discutir, sentar, isso tem um peso muito grande nas minhas costas. E muita gente olha pra gente assim como se... Ah, não, isso é fácil, vota a meu favor que tá tudo certo. Sim, eu voto a seu favor e quantos não querem que eu vote a teu favor? Qual é o caminho que eu escolho? Você vai respeitar minha decisão ou vai me xingar? De ontem para hoje eu estou recebendo vários xingamentos no meu celular a respeito da licença-prêmio no Paraná. Que está dizendo que eu sou traidor, que eu sou Judas e por aí vai. Aí eu falei, mas você sabe qual é a saúde financeira da tua instituição? Ele não sabe. Você sabe se a tua instituição tem planejamento estratégico? Eu tenho certeza que não tem. Se você não tem planejamento estratégico para os próximos 10, 20, 30 anos, como é que você planeja a saúde financeira da tua instituição? A gente no Brasil não tem a cultura do planejamento a longo prazo. Então, por isso que a gente vive apagando incêndio. E esse é o grande problema que eu falei para você. Falta de gestão, falta de planejamento, uma gestão irresponsável, incompetência, ineficiência. Aí tudo isso vem a cavalo. Porque uma coisa vem puxando a outra. E no final das contas, todos sofrem. Sofrem as pessoas que sofrem as consequências das decisões políticas e sofrem os políticos por terem que tomar essas decisões que vão contra todo e qualquer bom senso que a gente tem e carrega por uma questão de necessidade de manutenção do caixa do poder público para não deixar as pessoas sem salário. Tá
Tá certo, deputado, foi bem, né, bem explicada aí a tua ideia, né, que o senhor que é favorável à reforma, né, e acho válido os seus argumentos, e desde já convido o senhor, né, a voltar novamente aqui, as portas estão abertas da Rádio Curitiba Mais FM, e é sempre bom falar à comunidade também, ao público que nos assiste aí. Estava falando para o senhor nos bastidores, deputado, somando todas as plataformas que nós temos, o aplicativo, o Facebook, o site, juntamente com a frequência, nós temos quase 1 milhão de pessoas aí nos assistindo. Então, isso é bom. Muito obrigado mesmo. Espero que se 10% dessas pessoas nos ouvirem ou nos assistirem, eu já fico bem satisfeito. Eu tenho um número mágico, tá? Que é 5%. Todas as reuniões que eu fazia e que eu convidava, o número que aparecia era de 5%. Isso é muito ruim. Porque nós, como bons brasileiros, nós sempre queremos os nossos direitos. E na hora dos nossos deveres a gente pouco participa. E o dever de reunião, ele é um dever muito importante. Por exemplo, reunião da escola, onde você tem que ir lá discutir os problemas do seu filho, você vai? Reunião de condomínio, você vai? Reunião da associação do seu bairro, você vai? Você convida o político e faz uma reunião para receber ele, para ele explicar tudo para você? Esse é o nosso dever, como bons cidadãos. Porque a gente só reclamar os nossos direitos é muito complicado. Porque o seu direito sempre vai ser conflitante com qualquer outro direito de outra pessoa que também quer um direito que pode ser contrário ao seu. Por exemplo, o direito de milhões e milhões de empresários vai conflitar com milhares de servidores. Qual deles pesa mais? Os dois têm a sua relevância. Então veja a dificuldade que a gente tem. Por isso que eu também sou favorável a uma reforma tributária. Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma reforma tributária com a redução de tributos, mas essa é uma outra discussão, porque para você reduzir tributos você tem que ter uma administração pública extremamente eficiente e tem que ter uma redução do tamanho do Estado, que isso também vai de encontro à reforma política, que é uma reforma do modelo de Estado que nós temos, mas só que a gente vai mexer numa outra coisa que vamos gerar uma nova discussão ética. Para você reduzir tributos e reduzir o tamanho do Estado, você tem que reduzir também o número de prestação de serviços que nós temos. Por exemplo, métodos contraceptivos para não engravidar. Se eu não me engano, no Ministério da Saúde, no site, tem lá. São 9 métodos. 9. Inclusive a laqueadura e a vasectomia. Quantas pessoas sabem disso? Está no site, é de graça. E hoje nós temos mais aparelhos de telefone e linha telefônica do que número de brasileiros. Nós temos mais de 200 milhões de linhas telefônicas no Brasil. Será que a gente está procurando as informações relevantes? Será que nós estamos sendo orientados para isso? Entende? Então, assim, a reforma política é necessária? Extremamente necessária. A reforma tributária é necessária? Extremamente necessária. A reforma da Previdência, extremamente. O serviço público tem que ser repensado muito. Nós, políticos, temos que ser mais eficientes? Não tenho dúvida. Temos que ser mais dedicados? Não tenho dúvida. Político tem que ter menos privilégio? Não tenho dúvida disso. Mas as pessoas também têm que participar, têm que trazer a ideia. E não só criticar no momento que lhe convém. E é por isso que eu estou aqui. Eu gostaria muito que você que está nos assistindo, que participasse. Esse programa aqui é para isso, participe, traga suas ideias. Felizmente, deputado, nosso tempo acabou. Eu termino geralmente 3h15 da tarde. Excedeu o seu tempo, né? Mas sempre eu excedo. Para quem quer acompanhar o senhor nas redes sociais, também dialogar com o senhor, mandar sugestões, né? Acompanhar o seu mandato. Tem site, Instagram, Facebook, deputado estadual subtenente Everton, é só digitar que vai aparecer. O meu site é deputadoeverton.com.br, deputadoeverton.com.br, é bem interessante que lá todas as nossas ações, tudo que nós fazemos fica postado lá no site, fica lá. O nosso Facebook a gente faz postagens diárias, que é o deputado estadual subtenente Everton. O Instagram é igual. O Twitter, eu utilizo ele muito pouco, mas eu também tenho Twitter com o mesmo nome. Utilizo ele muito pouco porque a gente não tem produções diárias e eu não fico polemizando todos os dias em cima dos assuntos. Eu trabalho de forma mais consistente, o meu objetivo é construir.
Eu não gosto de ficar batendo boca na internet, não, porque é improdutível, eu não tenho tempo para isso. Mas aí, para acompanhar o teu trabalho, todas as suas ações, só acessar todas essas Acesse, dessas plataformas. lá no meu Facebook, inclusive, tem o meu telefone, para quem quiser me escrever, é 41 99603 5101. 99603 5101. Estou dando meu telefone, sou eu que respondo, para você ver. Eita, nós vamos receber várias ligações, então. Tomara que eu receba. Pode mandar o WhatsApp para mim que eu respondo. Tá certo, Everton. Muito obrigado mesmo. Obrigado Uma boa você. sorte no teu mandato. Obrigado, vou voltar. Com certeza. Vou voltar que tem muita coisa boa para a gente falar. Gente, nós vamos ficando por aqui. O Voz da Comunidade volta amanhã com música. Eu sempre recebo cantores aqui. Amanhã eu vou conversar com o Fabrício, né? E uma outra cantora que eu esqueci o nome. É tanta gente que passa aqui pelo Voz da Comunidade. Mas amanhã a gente volta com mais música aí pra vocês. Tchau! Você ouviu na Rádio 98.3 FM, Voz da Comunidade. A apresentação, Vando Pereira. De segunda a sexta-feira, das 2h30 às 13h15 da tarde.